Emerick, gostaria que você falasse assim de modo especial de como a tradição interpreta a ação do Espírito Santo entre os pagãos, entre os gentios. A tradição considera que o Espírito Santo ele se revela, ainda que não de uma forma explícita através das Escrituras, para quem, por exemplo, não tem acesso às Escrituras do Antigo e do Novo Testamento? Bom, eu mencionei há pouco aí a questão da profecia de Joel, quando fala que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Uhum. E o episódio da inauguração da obra do Espírito que acontece em Jerusalém na festa de Pentecostes, quando Pedro se levanta e pela ação do Espírito Santo ministra a palavra, o Espírito Santo faz com que todos sejam cheios do Espírito Santo e todos recebem a mensagem pregada por Pedro na sua própria língua de origem. Neste sinal visível da obra inaugural do Espírito Santo, você tem a certeza daquilo que os reformadores falavam muito do que é a graça comum. A graça comum faz com que a ação do Espírito Santo seja derramada sobre toda a carne. Como muito bem lembrou o reverendo Maurício, desde a obra da criação, em que há a manifestação do Espírito Santo, com a vinda do Espírito Santo, você passa a conceber a ideia da nova criação. E naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, que o procurou à noite, Jesus deixou ali algo para nós, para mostrar que o Espírito sopra, é como o vento. Aliás, você tem várias expressões na Bíblia para falar do que é o Espírito Santo. Então, principalmente ao longo, o Maurício já fez muito bem a apresentação aí da ação que aconteceu em alguns períodos, mas você ouve falar na Bíblia de tufão, de sopro, de fogo, de unção, de selo, de água, de pombo, que são símbolos infra-humanos para nos ajudar a, diríamos, para representar um pouco do que é o Espírito Santo. E no derramamento que fez lá sobre toda a carne, você vai dizer, primeiro, não está no nosso controle a ação do Espírito Santo. Uma das coisas que o Calvino deixou muito claro diz respeito à soberania do Espírito Santo. Ele não é patrimônio de nenhuma denominação, de nenhuma igreja, nem dos pentecostais, nem de nenhum outro grupo, porque o Espírito Santo tem a sua obra a realizar sobre toda a carne. Então, a graça comum é derramada de forma abundante sobre todos. Então, existem dádivas do Espírito que são concedidas a todas as pessoas. Então, a carta de Tiago, ele diz assim, todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então, você tem pessoas que até sem saber são instrumentalizadas pelo Espírito para cumprir propósitos sublimes, soberanos, daquilo que Deus deseja realizar. Então, assim como aconteceu de Deus usar no passado Ciro para libertar o povo do cativeiro babilônico, ao longo da história, Deus levanta pessoas que podem ser usadas pelo Espírito, até sem saberem que estão sendo usadas pelo Espírito. Então, a graça comum dispensa favor a todos os seres humanos. Em contrapartida, você tem um outro extremo de pessoas no nosso movimento, vamos chamar assim, se nós colocarmos todos como cristãos, dentro do cristianismo, de alguns que acham que até a ação do Espírito Santo é conquistada através de uma segunda bênção, de um batismo que acontece depois ou em outro momento para marcar o batismo do Espírito Santo na vida de alguém. Então, eu acho que são extremos. Uma coisa é achar que a ação do Espírito Santo, um batismo acontece especificamente para alguns que buscam mais. E esses grupos tendem a considerar, por exemplo, o fenômeno da glossolalia e da profecia e de milagres como um sinal da bênção de Deus sobre elas. Em contrapartida, você tem uma outra possibilidade, que é saber que o Espírito sopra livremente onde ele quiser, e muita gente pode estar sendo usado por Deus sem perceber, e até pela ação do Espírito Santo. Lógico que há uma série de questões que eu chamaria que são do mundo espiritual,
em que o apóstolo Paulo diz assim: as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. E para algumas pessoas que não compreendem isso parece até loucura. Porém, você sabe que Deus pode agir aonde quiser, da forma que quiser, na linguagem que Jesus usou, como o vento que sopra livremente aonde quiser. A ação de trazer alguém para mais perto de Deus, de trabalhar o coração da pessoa, de transformar uma vida, de fazer com que a palavra chegue ao ouvido das pessoas, à mente das pessoas, ao coração das pessoas, isso é a ação do Espírito Santo em favor de todos aqueles que são tocados por ele. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, né, eu diria para você assim, uma figura que eu gosto de pensar é que o Pai está com grandes braços abertos, um dos braços tem o Filho, o outro tem o Espírito, com o desejo de abraçar a todos. E ele move os corações, mexe com as pessoas para que sejam alcançadas pela regeneração, pela justificação, pela santificação, por obra do Espírito Santo. Então, eu diria para você, o Espírito sopra, sim, no meio de cristãos, e na linguagem que você usou aí, eu vou chamar de não cristãos, ou, você usou a palavra pagãos, né? Mas das pessoas que podem não parecer pessoas identificadas diretamente com o cristianismo, com a pessoa de Jesus. Por sinal, a gente tem aí, por exemplo, a gente tem uma compreensão ainda muito limitada do que é o cristianismo, por exemplo, oriental. Tudo que a gente faz é muito ligado ao cristianismo, vamos chamar assim, ocidentalizado, onde nós nascemos do movimento do mundo anglo-saxônico ou americano, e você tem manifestações da ação de Deus no Oriente também, certamente que sim, o Espírito Santo age sobre toda a carne, e a forma como ele age é também da ação soberana do Espírito Santo de como agir. Então, eu gosto muito Nós temos hoje um teólogo, na minha modesta forma de ver, né, mas eu acho que é o mais importante teólogo protestante vivo hoje, reformado, o Jürgen Moltmann, que completou esses dias 95 anos de idade. Ele fala, inclusive, de uma pneumatologia integral, em que ele acha que é uma ação do Espírito. Ele é o chamado teólogo da esperança, porque viveu no ambiente da Segunda Guerra, em que ele viu pessoas sem esperança, pessoas sem perspectiva de vida. Ele começou a trabalhar com a comunidade, depois se tornou um doutor da igreja, tem muitos escritos, né? E ele tem um livro que fala exatamente sobre a questão da ação do Espírito Santo, porque ele acha que a igreja nasceu pelo ressurreto, mas ela cresceu na força do Espírito. E ele trabalha essa questão, eu acho muito interessante, porque ele lembra de 3 metáforas que você tem na Bíblia para falar do Espírito. Primeiro, a da árvore e dos frutos. Nós devemos deixar que a árvore e os frutos cresçam em nós. A figura da fonte da vida, que deve ser derramada de forma abundante e com fluidez sobre nós. Aquilo que o Maurício falou há pouco. Deus, pela ação do Espírito, tem o poder de transformar um coração de carne num coração de sangue. E a mesma profecia de Ezequiel fala que eu derramarei água pura sobre vós. E a figura também da luz e do luzir, né? Onde o sol brilha, as coisas começam a luzir. Onde a natureza se torna fértil, ainda há vida. Então, onde existe vida, o Espírito Santo é vida, que sopra e que traz vitalidade para o mundo como um todo. Então, acho que a ação de Deus ela tem a graça comum, que é derramada sobre todas as pessoas, mas o Espírito Santo tem uma ação especial na vida daqueles que se colocam submissos e humildes à sua soberana vontade.